Dando continuidade à nossa matéria. Eu espero que vocês tenham entendido o último vídeo. E se vocês tiverem alguma dificuldade, volta lá, faz devagar. Faz os exercícios no final, porque vai ser importante para dar uma massificada em toda a matéria que a gente está vendo aqui, tá? Tem que registrar, né, gente? Tem que fazer um exercíciozinho. Então, só fazer. Eu vou continuar aqui, então, da onde a gente passou, e vamos com a dica da mãe Naná. Então, vamos lá, gente. Qual a dica de hoje, meus alunos? Cadê que a professora? Acertar a apresentação de slide para começar. Voltou, galera. Eu vou passando aqui devagarinho, devagar. E não tá devagar. Pronto. A dica de hoje é o seguinte, galera. Se você não tem a felicidade de comprar um espelho enorme, como eu comprei, porque eu sou exagerada, gente, por um preço muito barato, vai lá na Praça 2. Se você não quer comprar também, não gosta de espelho grande. Como eu coloco, qual o tamanho, qual é a distância do chão que eu coloco o meu espelho para poder visualizar o meu corpinho inteiro? Porque eu quero ver se minha roupa tá maneira para ficar em casa, né? Porque ninguém tá saindo. Para ir na padaria, para ir no mercado, que é o que a gente faz, né, galera? Qual a altura que eu coloquei para vocês aí? É que é a altura do chão. Deve estar o espelho para que Maria possa se ver inteira no espelho. Então, botei até um limite aqui, ó. Limite do espelho, para a gente já ter uma noção do que é campo visual. A gente vai terminar a nossa aula hoje falando sobre campo visual, ok? Mas dá uma olhadinha aí, ó. Tá aí quem? Maria? Maria! Tá a Maria aí em relação à distância dela em relação ao espelho. E a imagem dela, ok? A altura dela, todas aquelas características que nós falamos lá no outro vídeo, beleza? Agora, a que altura eu coloco esse espelho para que eu possa me ver, né? Em relação, eu preciso de um campo visual onde eu consiga ver o meu corpinho com a minha roupinha inteira. Então, como eu procedo, Ana Lídia? Sem muitas delongas, sabe a altura qual é? Sabe como eu calculo essa altura? Eu pego a minha altura e divido por 2. Eu não tenho 80. Eu tenho 73. Tudo bem. Seja lá qual for a altura que você tiver. Divide por 2 e coloca essa distância do chão, o espelho, e você vai ter a sua visão, o seu campo visual, ok? Dicas da mãe Naná. Passando por isso e voltando para... continua sendo espelho, né? Voltando para a nossa aula, mas continuando a nossa aula, agora a gente vai falar de translação. Ana Lídia, tava tão legal, agora eu tô assustada com esse desenho todo que apareceu. Cara, fica tranquilo. Eu lembro que quando eu assisti essa aula, né? Quando me deram essa aula, quando eu tinha a idade de vocês, eu fiquei... O quê? Fiquei meio perdida. Mas não tem segredo não, galera. Segredo não. Aliás, eu gostaria que vocês chegassem. Erros de gravação. Aqui, peguei. Quebrou? Não. Oh my God. Eu vou continuar, hein, que eu sou forte. Então, vamos lá. Essa foi boa. Eu pego... Pois é, gente, acontece tudo. Eu pego aqui, né? Pega um papel. Eu me perdi. Pegue um papel. Pegue sua caneta. Faça uma linha em cima da linha. Coloque uma foto de um espelhozinho. Coloque um objeto na frente do espelho. E meça a distância desse espelho até o objeto. E depois do espelho até a minha imagem. Tente fazer uma imagem aproximada, assim, sabe? Do mesmo tamanho, mesma altura. Não faz igual a mim, não, que Deus me livre. Professora desenha super bem. Vocês sabem que não. E aí, ó. Tá vendo isso aqui? Essa coisa horrorosa. Tentem fazer. É simples, ó. Essa aqui eu já sei que ó, o pelinho tá aqui pra trás, ó. Então, essa aqui é a dentro do espelho. É a imagem formada. E aqui é o objeto. Então, objeto, imagem. Ok? Façam isso. Eu quero que vocês façam a prova real depois. Vamos falar sobre translação de espelho. Porque é simples. Vamos falar, não vamos transladar o espelho agora não. Vamos mexer com você. Eu tenho aqui um espelho. Eu tenho aqui
o meu objeto. Ok. Se eu mexer com o meu objeto, se eu aproximar o meu objeto do espelho, o que vai acontecer com a imagem formada? Ela vai se afastar? Não, ela também vai se aproximar. Se eu afastar a minha imagem, é o meu objeto, a minha imagem também vai afastar. Vamos colocar isso em números? Então, eu tenho aqui, tá? 3 metros. Eu aproximo mais 1 metro, ou seja, agora fica 2 metros do espelho. Qual vai ser o tamanho da distância do objeto à imagem? Olha só, imagem. Ai, Ana, se tu tem 2 metros até o espelho, do espelho até a imagem também vai ser 2, então vai dar um total de 4. Tu entendeu. Agora, amigos, você já entendeu tudo, tanto para frente quanto para trás? A distância vai ser sempre a mesma? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é mudar o espelho. Agora eu vou mudar o espelho. Ou ele vai para frente ou ele vai para trás. Ok? Agora esses objetos vão ficar parados. E eu vou transladar, eu vou mexer com o espelho. Tá aqui, ó. Segue minha setinha. Aqui eu tenho o objeto, aqui eu tenho minha imagem, né? Marquem valores para ficar mais fácil. Digamos que aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 3 metros. Ok? Agora eu vou pegar o meu espelho e vou afastar ele do meu objeto. Sabe o que vai acontecer? A distância da imagem vai ser 2 vezes a distância do espelho. Façam isso matematicamente aí, tá? Mexam com o espelho. Vou fazer até aqui para vocês entenderem uma cosita só. Zoom. -2, -3. Então, tá aqui, ó. Ok? Vou afastar. Esse aqui é o meu objeto. Essa coisa horrorosa. Esse aqui é o meu objeto. Vou aproximar ele aqui, ó, do meu objeto. 2, de 0 ele vai vir para 1. Ok? Então, ele aproximou 1 metro. Se ele vai aumentar 1 metro aqui, qual foi a distância, então, agora? Qual é a distância que ele está, por exemplo, da minha imagem? Opa, vai ser o dobro. Reparou que vai ser o dobro? Faz aí, faz devagar, faz devagar, faz devagar. Dá um pause. Vai ser sempre o dobro. Então, se eu transladar ao meu espelho 1 metro, mais próximo, por exemplo, do meu objeto, a imagem vai ficar 2 vezes maior do que a imagem, do que a distância para o meu objeto. Então, se o meu objeto agora está a 2 metros, a imagem vai estar a... Simples assim. Difícil, gente? Mas, Ana, aí, ó. Quando o espelho plano se desloca a uma distância d do observador, sua imagem desloca uma distância 2 vezes d. Só isso. Então, se eu mexer para um lado, vai ser 2 vezes o outro. A quantidade que eu mexi, 5 metros, 10 metros em relação ao outro, a distância em relação a outra imagem ou objeto. Deu para entender que não é difícil? Eu também fiquei meio perdida assim quando falaram dessa história. Falei, então vamos de novo. Eu tenho aqui o meu objeto e eu tenho aqui a minha imagem, ok? No caso, ele está afastando o espelho do objeto. Seja lá a distância que ele afastou do objeto, vai ser 2 vezes mais em relação à imagem. Ok? Então, tá aí, eu fiz um cálculozinho para tentar mostrar para vocês matematicamente, que eu sei que há quem goste, mas vai ser sempre assim. Quando o espelho plano se desloca uma distância do observador, sua imagem se desloca 2 vezes d. Mas em relação à imagem, vai ser 2 vezes a distância que você transladou. Só isso. Ana, logo, óbvio, se a distância vai ser a mesma, a velocidade vai seguir o mesmo padrão. Distância, velocidade, tempo, lembrem disso. Ok, galera? Difícil isso? É só isso mesmo. Tchau. Não, brincadeira. E para terminar, já que a gente falou de translação, vamos falar de rotação? Rotação. Pensa numa dobradiça, pode ser também. Quando eu rotaciono, quando eu giro a minha imagem, né, o meu espelho, por exemplo, no mesmo eixo, ok?
ok? Pensa numa dobradiça. Então, aqui eu tenho um espelho E1, tá vendo? Eu tenho um espelho E1. Vou rotacionar. Vou lá para o meu espelho, eu vou colocar, sei lá, ele rotacionou aqui, ó, 30 graus em relação ao normal. Ele rotacionou 30 graus. Se ele rotacionou 30 graus, galera, qual vai ser o ângulo de reflexão dessa imagem que eu tô vendo? 2 vezes o ângulo que eu formei. Então, vamos lá. Se eu tinha 30 graus, o ângulo de incidência for 30 graus, o ângulo refletido vai ser quanto? 60. Se for 15, vai ser 30. Ok? Se for 45, vai ser 90. Ok? O que aumenta até o meu campo de visão. Ok? Bom, digamos que eu virei mágica. E fiz e quero fazer várias imagens acontecerem no meu cenário. Só que, por exemplo, eu só tenho uma cadeira e eu preciso que apareça no mínimo 3 cadeiras. 4 cadeiras, como tá aí. Olha o tanto da imagem formada. Eu só tenho um objeto. E sabe o que eu fiz? Associei os meus espelhos. Eu fiz um ângulo. Eu tenho um espelho aqui. Quem nunca foi para academia? Fiz muito isso. Retardada, a professora é um pouco retardada. Mas sempre tem um ângulo de 90 graus, né? Na academia. E tem aqueles espelhos de academia. E eu sempre fico no meio, assim, entre um ângulo e outro. Fico um aqui, um aqui. Quer dizer, nem dá pra fazer assim, senão a imagem fica te seguindo, né? Uma coisa horrorosa. Mas se você olhar bem pro meio, tem uma imagem só no meio, tem uma aqui, tem uma aqui. Então, de um objeto, obviamente, eu formei 3 imagens quando o ângulo for de 90 graus. Tem como eu provar isso matematicamente, Ana Lídia? Oh, faz a continha, mãe. Faz aí 360 dividido por 90 e depois diminui de 1. E você vai ver que vai formar quanto? Eu tenho aqui 360 dividido por 90 vai dar 4, menos 1, 3. Ou seja, eu tenho já um ângulo. Eu já tenho um ângulo de 90 graus, por exemplo, formado, ok? Quanto menor for o ângulo, maior vai ser a minha quantidade de imagens. Isso que é importante saber. Beleza? Então, galera, eu já sei o que acontece na translação, eu já sei o que acontece na rotação em relação ao ângulo, eu já sei o que acontece quando eu associo mais de um espelho para eu poder ter uma imagem. Eu tenho uma fórmula já tranquila para poder calcular isso. E para terminar, vamos falar sobre campo visual. Tem um momento de diversão aqui. Vocês entendem, né? Momento de diversão para uma professora de física. Qual é o número de imagens formadas? Peguem um espelho, vamos deixar o pai e a mãe louco hoje. Peguem 2 espelhos, associem e vocês não vão saber o ângulo. Então, descubram agora o ângulo. Em vez de ser o número de imagens, a incógnita, façam a incógnita o ângulo. E aí, coloquem o número de imagens que vocês estão vendo que estão sendo formadas. Ok? E depois me digam se você considerou tudo certo. Agora, para terminar, vamos falar sobre campo visual, ok? O que é o campo visual? Eu até botei aqui para ficar bonitinho, para vocês entenderem o que é campo visual, mas é tão simples de entender, Ana. Campo visual é onde toda a minha visão alcança. Eu coloquei até para vocês aqui um exemplo. Tenho aqui ó, um objeto e aí eu tenho um espelho refletindo aqui, ele tem a imagem aqui. E aí, gente, eu tenho esse espelho aqui. Em relação a esse espelho, eu vou colocar ele num ângulo bem limite em relação a esse espelho, tá? Eu vejo a imagem sempre, a luz, ela sempre vai se comportar de maneira retilínea. Então, olha aqui, ó. Eu vou ter o prolongamento da imagem aqui em relação a esse espelho e lá também na outra ponta. E isso aqui do meu objeto, falando imagem, ó. Esse aqui do meu objeto. Como a imagem vai ser formada? A gente enxerga prolongamentos dentro do espelho. Então, olha. Veja bem. Já associei aqui para vocês. Esse ângulo incidente, ângulo refletido. Tem que ser igual. Ângulo incidente, ângulo refletido. Como eu percebo o prolongamento, vou prolongar em relação à imagem, tá? Sabe o que é isso aí? Gente, tá vendo meu observador aqui em cima? Isso tudo vai ser o meu campo visual, aonde em qualquer ponto que eu estiver em relação a essa área toda verde compreendida, eu vou conseguir ver o meu
objeto, ou melhor, a minha imagem em relação ao objeto. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Essa aula é bem tranquila de entender. Se vocês não entenderem, voltem um vídeo, vejam devagar. Façam os exercícios agora no final da aula. Façam aqueles textinhos. Tentem fazer os exercícios que são complementares para vocês entenderem. Façam os exercícios do livro e até a próxima aula, galera.